Bom, bem-vindos nesse dia levemente intransitável de Belém. A gente está aqui para apresentar o primeiro episódio do Entre Nexos, um objeto educacional. Então, tudo que você está vendo aqui, você vai conseguir aplicar no seu TCC, então fique esperto. Todos os objetivos e todas as falas direcionadas neste programa foram usadas para um trabalho de TCC, de especialização de tecnologia docente, orientado por Rodrigo Moreira. Hoje os meus convidados é uma galera totalmente mágica, especial. Eu tô na minha esquerda com a Lídia, tô aqui com o Eric e com o Bruno. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre podcast, vai falar um pouco sobre formação de professores. Meu maior desejo aqui é que isso te inspire, que isso melhore a sua vida docente. E mais, muito, muito mais, que isso te ajude para a sua vida e, quem sabe, trazer novas educações, novas atualidades em geral. Bom, queria começar com vocês dizendo que o que mudou a trajetória de vocês como professores no dia a dia? Qual foi a fala? Qual foi o insight? Eu chamo isso de estalo. Qual foi o estalo do Thanos que mudou a forma de vocês educarem? Bem, eu posso Fica à começar vontade, aqui. meu querido. Eu sou o mais falante, tá, gente? Eu acho que o que gerou esse estalo, né, de mudança foi, eu vou colocar assim como um descontentamento, tá? Eu acho que quando a gente não tá satisfeito com alguma coisa na nossa linha de trabalho, isso gera uma necessidade de mudança. E o que eu senti foi que eu tava meio que preso dentro de... Isso é bem clichê, tá? Mas aí, é clichê, mas é verdade. A gente fica preso numa corrida de ratos. A gente chega a um ponto da nossa carreira e, de uma forma geral, professor, ele é muito... Existe um estereótipo sobre o professor, né? Que coloca o professor como um pobre coitado, um morto de fome e tal. E a própria sociedade subvaloriza a nossa profissão. Eu tive uma grande dificuldade, inclusive, quando eu escolhi a licenciatura, né? Dentro da minha própria família, aceitar que eu iria fazer licenciatura. Ah, e detalhe, uma família que tem muitos professores, sabe? Então, e nenhum é morto de fome, tá? Só para deixar isso bem claro. Então, o que eu senti foi que eu tava preso numa rotina muito desgastante, em que eu não tinha tempo para mim, porque eu dava muitas aulas, eu trabalhava de segunda a sábado. Final de semana, a gente tem que planejar a semana seguinte, ou então a gente tem que corrigir prova. Então, cara, era uma rotina muito desgastante em que eu não me cuidava, em que eu não tinha tempo pra mim. E isso foi gerando uma demanda psicológica muito grande. E aí eu acho que o que vai me trazer pra educação, me voltando pra tecnologia, é a pandemia. Porque a pandemia, ela cria uma agonia, um desespero, porque por mais que a rotina seja muito, muito estressante, a sala de aula, ela é terapêutica, né? Você estar em contato com os teus alunos, você criar dinâmicas com os seus alunos, isso é terapêutico. E a partir do momento que você tem essa quebra da única coisa que fazia valer a pena aquela rotina muito estressante, aí você se vê perdido. E aí eu começo a pensar em tecnologia, eu começo a pensar, né, em educação, em ferramentas novas, em como inovar a partir de 2020. Então, a pandemia, ela é esse meu... E a minha insatisfação com a rotina que eu vivi. Muito bem. Cara, bom dia, galera, tudo bem? Nós somos o Curso Arcano, o melhor curso do Brasil em Ciências Humanas. Tô só informando pra vocês que não nos conhecem, né? O que ainda não nos conhece, infelizmente, agora você passou a nos conhecer. Mas, cara, o meu estado é porque, assim, eu sou um professor jovem, né? Nós todos somos professores bem jovens. E aí, o Eric, ele é o mais experiente de nós, apesar de ele também ser muito jovem. Ele não é um cara velho, ele é um cara extremamente jovem, galera. Só que ele é um cara mais experiente entre nós. Jovem dinâmico. Jovem dinâmico, ele é um cara muito dinâmico. O meu estalo foi que, assim, a gente sai da graduação, pelo menos eu, né, vou falar pra mim, eu saí da graduação com uma ideia meio fantasiosa sobre a licenciatura, né? Eu achava que a gente ia chegar lá e ia ser tudo mil maravilhas, todo mundo ia me amar, todo mundo ia me adorar. Só que não é isso. E por quê? A gente, falando muito bem, assim, da minha área, especificamente da área de história, o meu estalo foi que eu comecei a perceber que muitos alunos, acho que 90% dos alunos, têm uma resistência a estudar história. E aí, isso até entra um pouco no que a gente vai falar do nosso podcast hoje, que é essa parte tecnológica, porque muitos alunos têm resistência a estudar história. Eu acredito que muitas das humanas, mas eu falo história porque é a minha área,
por conta justamente dessa parada, pô, de ser uma matéria conteudista, de muito professor ter uma didática muito parada, uma didática muito conteudista, muito decorativa. Então chegou, teve uma vez que eu cheguei em sala de aula, os alunos nem me conheciam, e eles falavam, pô, aula de história. Eu falei, meu irmão, tu ainda nem me conhece, tu nem sabe como vai ser a tua aula pra te falar que é ruim. Só que já é uma visão que já tá enraizada naquele aluno, já tá enraizada no nosso processo educacional, entendeu? Então o meu estalo foi esse, eu falei, pô, eu não posso ser aquele professor que o aluno fica triste de me ver, pô. Eu não quero ser esse cara que o aluno tá insatisfeito em saber que ele vai ter minha aula. E aí eu acho que essa linguagem mais descontraída que a gente tenta aplicar, né, além das tecnologias, é muito importante para esse nosso processo. Porque, por exemplo, chego agora para dar aula, tem aluno meu que, pô, me adora. Chega lá, a gente vai ter aula do Bruno, vai ter aula do Bruno hoje e tal. Eu acredito que todos nós somos assim, né? Mas eu acho que esse foi o meu estalo. De eu não querer ser parecido com os outros professores de história que tem nada contra, tá? Colegas de profissão. Mas é porque tem muita gente que ainda tem essa parte muito enraizada, dessa parte conteudista. Pô, o aluno ele não quer chegar, sentar e ficar só te ouvindo falar, cara. Ele não quer. Ainda mais se for uma coisa longe da realidade dele, entendeu? Então, o nosso objetivo, até como um grupo de professores, como curso, é trazer essa parte para a realidade do aluno. Fazer, por exemplo, a Lídia ensina filosofia trazendo para a realidade do aluno. Eu ensino história trazendo para a realidade do aluno. Então, a gente tem que ter essa relação mais próxima possível do nosso aluno, seja particular, seja em turma, para que a gente consiga ter essa ligação. Então, o meu estalo foi esse. Foi ver que muita gente tem resistência a estudar história. E eu não queria ser esse professor chato, porque eu não sou chato. E falando sobre a Sofia dentro do nosso curso. Diz aí um pouquinho. Cara, dentro da filosofia não é muito diferente, né? A gente percebe que também tem uma resistência muito grande ao estudo da filosofia, né? Porque a filosofia em si, ela é muito complexa, né? E os meninos, eles sempre conversam muito comigo, principalmente o Bruno, ele fala que a filosofia, assim, é uma parada bem, bem de doido mesmo. E eu concordo, né? É a minha área. Mas eu fui percebendo essa resistência e eu já percebia há bastante tempo. Na verdade, eu percebi essa resistência desde a época que eu era aluna do ensino médio, né, onde os alunos eles não se sentiam confortáveis nas aulas de filosofia e mesmo tendo uma rotatividade de professores. E eu tentava compreender o porquê, sendo que eu gostava de filosofia, tanto que sempre foi a minha primeira opção de curso. E aí, vindo de uma família que, enfim, tradicionalmente já tinha ali algumas questões de professores, né, da docência, minha família ela tem esse contato muito grande com a licenciatura. E aí, eu percebi, né, que era o rumo que eu queria tomar. Entrei para a licenciatura. E aí, quando chega na pandemia, acontece esse grande estalo, né? Eu acho que muito semelhante ao do Eric. Só que eu estava no início da graduação. E aí, eu fazia parte de um projeto de extensão que ele era existente desde o ano de 2007. E era um projeto de extensão da universidade. E aí, esse projeto de extensão era um cursinho e ele funcionava presencial todos os finais de semana. Comenta um pouquinho sobre ele, eu acho que eu sei qual é o grande alternativo, né? Exatamente. O cursinho alternativo funcionava, né? Ainda funciona aos finais de semana na UEPA. Só que com a pandemia, a gente teve que fazer uma grande mudança no alternativo. O porquê? Qual era o ponto do alternativo? O ponto do alternativo era ajudar alunos com vulnerabilidade socioeconômica. E aí, quando chega na pandemia, né, onde existe o lockdown, onde as pessoas elas estão dentro de casa, a opção que resta a elas é estudar de forma remota. E aí, a gente tem que adaptar o alternativo. E a gente, ok, né? O alternativo presencial, a gente já tinha todas as dificuldades, onde essas pessoas tinham vulnerabilidade socioeconômica. Como é que a gente vai migrar essas pessoas do presencial para o remoto? E aí, nós tivemos um grande trabalho, né? Foi uma grande dificuldade até mesmo para os professores, onde, né, eu que sou uma pessoa analógica, como um colega meu fala, né, um pouco tradicional nessa questão de tecnologia, eu tive que me adaptar, né, a migrar para o YouTube, ir para o StreamYard, né, procurar outras formas educacionais, né, desse aluno ter o contato com o professor. E aí, né, quando chega em 2022, onde a gente tem esse retorno das atividades presenciais, a gente percebe que o campo educacional ele está muito diferente. E aí, como é que a gente vai fazer, né, para adaptar tudo isso a essas pessoas que já estavam moldadas durante 2 anos de pandemia? E aí, quando volta essas atividades presenciais, a gente percebe
que essas pessoas já têm um pouco mais de dificuldade, uma fragilidade, né? Pô, acostumaram com tela de notebook, tela de celular. E aí, quando a gente volta para o presencial, a gente percebe essa grande dificuldade desses alunos. E aí, por isso que eu vejo também a grande necessidade de um ensino humanizado, né? Onde você vai pegar na mão do seu aluno e você vai ter calma com ele, porque assim como ele passou por uma pandemia, você também passou por uma pandemia, né? E aí existe toda uma consciência coletiva da gente compreender essa realidade a partir dos fatos que foram postos. E eu acho que a pandemia, ela foi um grande estalo, né? E fora a questão do diálogo, é algo que eu sempre prezo muito em sala de aula para os meus alunos, além de ter uma relação de amizade, né? Mas sempre mostrando uma hierarquia, olha, sou sua professora. Essa relação de diálogo eu gosto muito de prezar pelos meus alunos. Tanto que na maioria das vezes eles nem me chamam de professora, né? Ou de tia, é Lídia. E aí, Lídia, o Pantoja, e aqui e ali. E aí isso faz com que o aluno ele se sinta mais próximo, né? Mas o alternativo, assim, foi uma grande mudança para mim, né? Principalmente por analisar essas situações, né, de vulnerabilidade socioeconômica desses alunos que nos procuram. E eu acho que no mais é isso. Gente, só cortando o Vitor rapidinho, mandar um abraço pro nosso professor de Sociologia, que infelizmente ele não pôde estar presente com a gente. Doente. Luiz Gabriel, mais conhecido como professor aleijado. Ele não pôde estar presente hoje porque ele tá muito doente, mas ele está nos nossos corações e nas nossas mentes, tá? É o cara da Um sociologia. abraço, aleijado. Queria falar um pouquinho, assim, sendo pedagogo, o pedagogo geralmente é o coordenador, então geralmente é o cara chato da sala. Quando a gente estuda tecnologia educacional, a gente estuda as modas da educação em si. Por muito tempo, só pra gente passar, que eu vou vender meu peixe da tecnologia, é só um gancho bonitinho, mas que por muito tempo a gente estudou na década no século passado, o que era importante era a tecnologia que chama escala novista, que era trazer o modo do trabalho e a educação voltadas a um só, né? 1920 e tal. Logo depois, a gente tem a ditadura, que tem um parâmetro completamente diferente de educação. Chegando para a década de 80, 2000, a gente vai falar sobre a entrada das tecnologias. Thomas Edison falava que, o cara que inventou a eletricidade, né? Falou que quando o cinema começasse a existir, os livros iam acabar. Nunca acabaram. Então, quando a gente chega em 2000, a gente tem interdisciplinaridade, a gente tem decolonialidade muito forte, principalmente na parte norte e sul do país. Uhum. E o que eu quero dizer é que a pandemia, é só um alerta para você, professor, e também trazer aqui para a sala, que a pandemia, sim, ela trouxe a tecnologia educacional. E eu não sei até que ponto, eu sou um apaixonado por tecnologia educacional, cybercultura. Para mim, eu e o cyberpunk, a gente anda grudado. Mas até que ponto a tecnologia vai te servir, até que ponto a tecnologia vai parar de existir em certos contextos. Uhum. Gostei do termo que vocês falaram, que é realidade. É a realidade a tecnologia hoje. Mas também não vamos assim, porque a tecnologia ela precisa de termos específicos. Um desses termos específicos a gente pode botar na tela, pode passar, meu grande produtor Matheus, esse aqui é o curso Arcano, pode dar uma passadinha aí, pode dar um playzinho aí tu pode botar lá no minuto 13, tá? Bem no finalzinho. Que eu queria mostrar para vocês alguns dos recursos que vocês podem usar e dar um pausezinho aí. Isso daí é um cursozinho. Dá um pause. Aí, eita, pode fechar a telinha? Isso daí pra galera de geografia, é um mapa, um mapazinho do MapYard.js que você pode criar. Ó. Aqui tem uns pontos. Tu pode literalmente pegar um Google Earth e trazer para tua aula. De novo, para cartografia, pode ser algo um pouco mais chato, sim, pode ser algo que vocês podem usar, que é muito, muito utilizado. Aí tu pode passar pro próximo slide já, porque eu vou dar a missão para vocês de transformar isso daí com alguns recursos. Esse daí é um podcast, né, sobre o Papa Francisco. Se eu não estou enganado, é meia hora de geopolítica. Geografia em meia hora. Geografia em meia hora, isso. Boa. Que fala justamente sobre geopolítica. Por que eu estou informando isso daí? Porque o trabalho nosso hoje, de novo, todas as dinâmicas que a gente vai participar hoje são voltadas à tecnologia educacional
inovação pedagógica de forma geral, mas que também eu gostaria que vocês pegassem alguns insights, vendessem meu peixe. Esse podcast aí falou agora sobre o papo e ele fala muito sobre as relações de poder. Comenta um pouquinho o que é a relação de poder, já que tá aqui, né? Vamos lá, gente. Relação de poder, ela tá baseada dentro de um espectro da geografia que a gente vai chamar ali de território, tá? Então, a geografia ela tem como objeto de estudo o que a gente chama de espaço geográfico. Só para deixar claro, tá, gente? Eu vou ser sucinto. O espaço geográfico, ele é basicamente tudo aquilo que o homem produz, tá? Então, ele é produto da relação do homem com a natureza. Então, o homem, através de uma necessidade, ele realiza um trabalho. Esse trabalho modifica a natureza e cria o espaço geográfico. E o espaço geográfico ele é tão complexo, ele é tão dinâmico, que a gente vai fragmentar ele em outras 4 camadas, que é o lugar, que é a dimensão, né, das nossas relações afetivas com o espaço, a paisagem, que é a nossa interação sensitiva, aquilo que a gente capta com os nossos sentidos, a região, que é a forma como a gente vai categorizar e organizar as informações acerca do espaço geográfico, e o território, que é a dimensão das relações de poder. Então, para a gente entender essas relações de poder, a gente tem que entender que todo o território ele é delimitado por um conjunto de fronteiras, onde dentro dessas fronteiras a gente vai ter, né, um conjunto de normas ou leis, né, uma instituição de poder que vai aplicar essas normas e leis, e um povo, uma sociedade que vai ser regido por essas normas e leis. A partir desse contexto, a gente pode identificar relações de poder e a gente pode identificar o que é um território. Então, uma sala de aula, ela pode ser um território, pode ser uma relação territorial? Porque há, sim, o professor que estabelece uma relação de poder na sala de aula, né, dentro da sua capacidade como autoridade, dentro do seu conhecimento, tá? O tráfico, por exemplo, é um território, né? Quando a gente está falando de tráfico de drogas, né, existe um poder paralelo ao Estado que exerce um poder efetivo que o Estado não consegue exercer em determinadas regiões. E o Estado, ele já é uma instituição de poder que ela é reconhecida por outras instituições de poder, que a gente pode chamar de território formal, tá? Então, as relações de poder, elas se estabelecem através, né, da necessidade de dominação ou necessidade de controle de uma sociedade ou de outros espaços, tá? E aí, obviamente, que os conflitos se estabelecem a partir de necessidades que são antagônicas, tá? Eu acho que eu pude dar uma resumida, né? Eu tô desafiando a galera aqui com a apresentação dos podcasts, porque talvez eles vão criar um podcast daqui a pouco. Quero ver aqui, então já tô testando. Pode passar pro próximo. Nunca se sabe, diretor. gente. Esse daí é mais tranquilo. Esse daí é sobre filosofia, eu estava falando mais cedo. Eu esqueci o nome desse professor. Ele fez um curso dentro do Spotify. E esse episódio em específico, ele estava falando como ele criaria um currículo para a galera da educação básica. Então ele dá uma postulação e tal. Pode passar para o próximo, diretor? E aí, pode dar um play. Eu queria mostrar vai aparecer um careca muito seduzente daqui a pouco, que ele vai explicar como funcionaria o Kialo. Esse daí é muito legal não só para filosofia. Pode dar um pause, Matheus. O que acontece? Aí tu tem uma premissa, né? Os smartphones podem transformar as pessoas em menos inteligentes. Aí tu tem pessoas que são prós e são pessoas que são contra. A partir dessas perguntas, tu vai ter outras premissas. Então tu clica, aí as pessoas criam outras premissas e tu cria um debate dentro de uma ferramenta. E aí... Me senti numa disciplina de lógica. Eu acho que na lógica 1 a gente utiliza muito de axiomas, premissas, então parece que eu voltei à graduação. Muito bacana. E aí eu já ia te perguntar, você como vivente de Fórmula 1 e morar de uma forma analógica, será que dava para te fazer uma tecnologia educacional usando o Kialo ou transformando um podcast, assim? Eu acho que o podcast ele é muito interessante. Eu acho que eu teria um pouquinho de dificuldade, né, de me adaptar a esse meio. Só que eu acho que o podcast, ele seria mais interessante dentro da filosofia. E aí eu mando um abraço para um amigo meu que tem um podcast, né, da filosofia. E aí, abraço, Ianzinho, uma pessoa incrível.
E eu percebo que o Ianzinho, ele não tem um espaço físico, né? Esse meu amigo, ele não tem um espaço físico para fazer o podcast. E o que ele utiliza? Ele utiliza do Discord. Então, ele procura, por exemplo, alguns professores, doutores, né? De universidades ao longo do país. E ali ele faz essas entrevistas e vai lançando no Spotify. E aí, algo que a gente interage muito, né? A filosofia toda, na verdade, quando a gente para analisar, ela é um grande diálogo, né? A gente tem essa relação, na verdade, a gente tem essa necessidade de interação com o outro, né? Então, as premissas, elas são necessárias para a gente estabelecer, ou principalmente para a gente construir um processo, né, bem sistematizado do conhecimento. E aí, quando tu traz essa questão de conhecimento, né, nesse podcast, eu lembro muito de uma teoria do conhecimento, que é como o conhecimento ele vai sendo construído. E aí, o podcast, eu acho que quando tu tem uma entrevista com o outro, tu consegue manter esse processo até mesmo de dialética, né, como era do Platão antigamente, quando a gente pega essas obras, né, a gente vê o diálogo ali presente. Eu acho que o podcast, ele consegue fazer isso, ele mostra como se fosse mais ou menos uma dialética do Platão, né, dentro das suas obras, dentro do Teteto, dentro do Banquete. E eu acho muito, muito interessante, eu acho que nesse ponto. Mas eu teria um pouquinho de dificuldade, confesso que eu teria um pouquinho de dificuldade para me adaptar a essa nova ferramenta, né? Mas aí... Antes de contar a história, antes de ir partir pro Bruno, eu queria... Me veio a curiosidade, tava no script, mas eu vou adiantar um pouquinho. O que vocês como grupo... Eu nunca tive um grupo, né? Eu nunca tive minha banda de professores. Mas o que mudou? A Lídia falou que ela mudou um pouco a perspectiva dela sobre a docência ou até como dar aulas a partir do Arcano. E vocês, assim, o que mudou depois que o Arcano surgiu? Como é que foi essa vivência, esse diálogo para vocês? Cara, eu acho que, assim, o Arcano, né, ele surgiu com uma ideia completamente lunática da nossa cabeça, e a gente juntou, né, 4 professores espetaculares, viu, gente? Fiquem ligados. E aí, acho que ele mudou muito, falando por mim, que, assim, eu consegui ter contato com diferentes metodologias. Por exemplo, a gente vai gravar aula junto, tá? Nós gravamos as aulas do curso e nós estamos todos juntos. Gravamos as nossas aulas todos juntos. Então eu tenho acesso à didática do Eric, a didática da Lídia e a didática do Gabriel, vulgo aleijado. Então, assim, a gente consegue até pegar um pouco de cada um de nós. Vou te dar um exemplo, que o Eric me ajudou muito, até falei pra ele. Eu tava dando aula particular, há um tempinho atrás, e minha aluna pediu pra eu ajudar ela em geografia. E eu falei, tá, qual é o assunto? E ela falou, o assunto é esse aqui, o assunto é tal. Aí eu falei, putz, esse assunto aqui, eu curiosamente e por sorte, tinha aprendido esse assunto vendo o Eric gravar uma aula do Arcano. E aí eu dei uma aula pra ela, baseada na aula que eu vi do Eric gravando a aula pro nosso curso. Entendeu? E ela foi lá e tirou 9. Então, ó, o Eric me salvou e salvou a aluna. Então, eu acho que a gente como um grupo, a gente consegue se ajudar, entendeu? Por exemplo, desde o início a gente sempre falou, gente, a gente tá aqui pra se ajudar. Então, se eu estiver gravando uma aula e não for legal, o Eric, a Lídia e o Gabriel tem total abertura pra falar, ó, pô, muda isso aqui, muda isso aqui. Então, eu acho que essa nossa troca e esse nosso movimento como um curso junto, né, de um grupo de professores juntos, eu acho que ele auxilia muito na nossa evolução, entendeu? Porque eu acredito que a gente consegue evoluir constantemente, principalmente em relação a essa nossa troca de conhecimentos. O Eric tem conhecimento de determinada área, a Lídia de determinada área, o Aleijado de determinada área. Então, nessa nossa troca, a gente consegue até evoluir como profissional, entendeu? Que é o nosso objetivo, né? Evoluir como profissionais e como pessoas, né? Logicamente. Eu acredito que essa troca de conhecimentos, né, de todos nós juntos, foi o que mais, pra mim, foi o que mais melhorou, me melhorou como professor, entendeu? A verdade, né, que eu sempre gosto de estabelecer que todas as relações, elas são construídas, né, por partes. E aqui a nossa relação, através do Arcano, cada um foi colocando um tijolinho, né? E aí é uma relação, assim, de companheirismo que eu acho, assim, incrível. Ontem o Bruno me mandou mensagem, né, a respeito de feedback da aula. E aí, por exemplo, às vezes os meninos, se eles tiverem dificuldade em determinado conceito, eles podem me procurar, ficar à vontade de me mandar mensagem. E assim a gente vai estabelecendo as nossas relações extremamente dialogadas e sendo construído tijolinho por tijolinho, né? E a gente olha assim, marcando que, caramba, acho que não tem 6 meses, né? Não tem 6 meses e às vezes eu particularmente eu fico espantada assim com as coisas que vão acontecendo, porque eu nunca me imaginei nesse cenário educacional de
dar aula online, né? Eu sempre falo que eu sou um pouquinho tradicional, sou um pouquinho chata. E aí, quando eu olho isso, assim, eu fico, caramba, eu tenho que me adaptar, eu tenho que moldar, né? Mas isso é com o tempo, e os meninos, eles me ajudam, né? Tanto que quando a gente olha pro nosso grupo, é um grupo que é composto por 3 homens e uma mulher. E aí, os meninos, desde o primeiro momento, sempre me deixaram extremamente confortável. E assim, eu fico confortável com eles, né? A nossa relação, ela é uma relação extremamente respeitosa. E eu acho, assim, sei lá, incrível, incrível. Eu acho que não tem outra característica, né? Outro adjetivo pra pôr aqui a não ser incrível. E o Arcano, né? A gente tenta fazer essa mudança, né? De forma individual e até mesmo coletiva nos nossos alunos. E eu sou muito grata a esses meninos, de verdade. Mas é isso. O Arcano, ele surgiu e... Eu acho assim, o Bruno já tinha uma ideia, e eu já tinha uma ideia, e a gente sentou, a gente trabalha junto numa instituição, né? Então eu já vou fazer até o jabá para a instituição, porque, né, são parceiros, já ajudaram bastante a gente, que é o curso direcionado, que é um curso de tutoria e tal, né? Muito voltado para alunos de escola particular, principalmente, né, do Marista, e é um trabalho incrível, um trabalho que trata de crianças desde da primeira fase ali, 4º ano, 5º ano do ensino fundamental, até o ensino médio. Então, eles fazem um trabalho já há mais de 15 anos, um trabalho excelente. Um abraço para Gisele, né? Um abraço para Marcele, um abraço para o Júnior, o pessoal lá do Direcionado. Não conheço, mas abraço também. E eu e o Bruno trabalhamos juntos lá. E foi numa troca de aulas que eles veio falar comigo, veio conversar comigo, porque a gente não era tão próximo. E aí mas ele ouvia um feedback dos alunos em relação a mim, e eu ouvia feedback dos alunos em relação a ele. E a gente começou a se namorar ali nesse processo, né, Bruno? A gente começou Amor, não fica com ciúme, é só o Eric, tá? É só o Eric, amor. O Aleijado vai ficar com ciúme. O Aleijado vai. E aí, a partir dessa conversa, foi muito louco, porque ele falava o que eu pensava, e eu falava o que ele pensava. A gente falou, gente, a gente tem que sentar isso, e a gente Conexões. tem... uma conexão muito louca, porque aquilo que eu ansiava, aquilo que eu queria, né, criar uma empresa, um negócio, tá? Ao mesmo tempo, criar uma forma de democratizar o ensino, obviamente, né, que isso dê um retorno financeiro pra gente, mas que a gente possa também trazer um ensino mais acessível, e a possibilidade do ensino online te dá essa capacidade de ter um produto mais acessível, né? Óbvio que a gente vai ter também outros tipos de ticket dentro da nossa esteira de produtos, mas a gente tem um produto que ele é voltado para que a gente pensou esse produto para o aluno que ele tem uma condição financeira, né, menor, tá? Sim. E aí a ideia é também a gente democratizar esse ensino. E é curioso, porque ele já falou, né, que somos 3 rapazes e uma mulher. No início do Arcano éramos 3. Eu, Bruno e o Gabriel. E eu bati muito pé, e o Bruno sabe disso. Precisamos de uma mulher no grupo. Eu bati... Cara, eu fui assim, categórico. Eu não Ele quero Ele foi mesmo, gente. um outro homem no grupo. Porque somos 3 homens, tá? Então a gente precisa de um outro ponto de vista. A gente é um curso de ciências humanas, né? A gente tem que trabalhar a ideia, né, de democratizar Perfeito. como o ensino vai ser estabelecido. Então a gente precisa de um olhar feminino, a gente precisa de uma mulher no grupo, e a gente já tem um grupo diverso, né? E eu tô falando que ele é diverso étnico, ele é diverso social, ele é diverso porque, né, há um diálogo entre homens e mulheres que é muito importante, e ao mesmo tempo há um respeito e há uma conexão. O Enem, ele trabalha um eixo interdisciplinar. Ele não foge disso. Então, qual é o nosso diferencial? É que a gente tem a capacidade de dialogar, nós 4, entender, pô, como a gente vai conectar ou como a gente vai caminhar junto, né, para dar o melhor para o nosso aluno. E eu acho que esse é o ponto principal, porque a gente não pensa no que é confortável pra gente, né? A gente pensa no que é melhor pro nosso cliente, pro nosso aluno. O nosso foco é esse, né? O nosso foco é fazer um trabalho que ninguém faz, porque aí não faz sentido eu criar uma empresa, ou criar um projeto, ou criar um produto que todo mundo faz igual.
É. Né? A gente tem que fazer um trabalho diferenciado. E eu acho que esse é o melhor feedback que a gente tem, né? Tanto de alunos quanto de Dos pais pais de de alunos, alunos. né? Que falam que os filhos, eles estão engajados. Porque, poxa, pro aluno ficar 1 hora, 2 horas às vezes no dia, né? Assistindo aula direto, Online. online, a gente tem que ter um poder de persuasão, a gente tem que ter um poder de articulação, de argumentação, uma dinâmica. A gente tem que criar uma relação também interpessoal com esse aluno. A gente tem que se aproximar dele, a gente tem que entender qual é a carência dele, né? Pra gente poder fazer uma aula melhor. E o Arcano, ele me possibilita isso. Quando eu vou gravar um vídeo, ou quando eu vou dar aula, eu penso assim, cara, eu não tô trabalhando, eu tô fazendo aquilo que eu amo. Aquilo que eu sempre quis fazer. E eu não vou mentir, gente, eu sou uma pessoa muito. Esse é o meu maior defeito, tá? E a minha maior virtude, eu sou uma pessoa muito honesta. Eu quero ganhar dinheiro. Gente, todo mundo aqui gosta de dinheiro, né? A gente quer ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, tá? Então eu sou muito honesto. Óbvio que eu quero ganhar dinheiro. E falando o que o Eric falou, gente, a gente não faz o trabalho igual de ninguém porque ninguém consegue fazer igual a gente. Porque nós somos os melhores, entendeu? Então não tem como igualar o nosso trabalho ao de ninguém, porque nós somos os melhores. Agência, ou tu tá vendendo teu curso? Não, nós somos melhores. E Isso é um fato. só uma coisa. Só uma coisa, galera. Desculpa te cortar, Eric. É que assim, vocês podem estar se perguntando qual é a relação direta do Arcano com um podcast de tecnologia que é o Entre Nexos. Vamos lá. O nosso curso, ele é 100% digital. Então a gente utiliza 24 horas por dia de tecnologia pra gente enviar materiais, fazer simulados, fazer nossas aulas. Inclusive, a gente tá com um projeto novo que eu não sei se eu falo porque vai ter muita gente querendo copiar o nosso projeto porque vocês querem copiar a gente. Mas a gente quer fazer uma dinâmica de gameplay com aula ao vivo, entendeu? Que é uma coisa inédita, principalmente na nossa região. Então, isso daí é basicamente, como é que eu posso falar? Potencializar o uso de tecnologias em sala de aula. Porque além da gente utilizar tecnologias que a gente consegue ver que são unicamente educacionais, a gente vai conseguir abranger para outras formas de tecnologia, sejam videogames, sejam filmes, sejam séries e, enfim. Indicação aí, existe uma revista, a minha revista favorita, que é a Redoc, que é a revista de cybercultura e tecnologia. Basicamente, tem para a tua área, tem já resoluções de artigos em Assassin's Creed, por exemplo. Então tem jogo assim, de forma geral, né? Tem muita coisa tranquila. Como eu falei, a galera de exatas, a gente estava falando no back, de exatas já está muito nessa área, mas a galera de humanas está começando a chegar com novas análises, principalmente do que o Eric estava falando, da democratização do ensino. E a galera de humanas está muito nesse pé das relações de poder e até a própria democratização e acesso à educação. Então, eles estão começando a entender que a tecnologia é um caminho, principalmente cybercultura. O que é cybercultura? Meu grande Pierre Levy, meu brother, cybercultura é o comportamento humano mediado por tecnologia. Então, são suas tomadas de decisões baseadas nisso. Indicação de revista muito boa. Outra revista muito boa é a do PPG esse mês, que é aqui na UFPA também, que tem um e-book só sobre produtos educacionais. Muito irado, também serve de inspiração para quem quiser. Já falei, vendendo meu peixe. Tentando entrar lá também, ano que vem estaremos lá, se Deus quiser. Vamos estar E lá. aí, vamos seguir pro último exemplo, que é o de história. Vambora. Pode seguir aí, meu grande produtor. Já foi também. Esse daí é o História FM, foi o mais famoso, tá? Ele pega basicamente subtemas, né? E, de novo, a minha crítica não, mas o que eu realmente faço é um pouco diferente. Mesa redonda, a maioria dos podcasts educativos, sendo muito sincero, são 2 formatos, tá? O primeiro formato é o formato em que os alunos participam e vão montando de forma expositiva, gravam em média e alta complexidade, às vezes até baixa, né? Isso tanto faz. Ou o professor ali aqui no Spotify, como a maioria das pessoas faz, e vai gravando, ou ele só muda a crônica, ou ele traz expositivo, como a gente estaria em uma aula, só que em áudio, ou ele faz narrativo, conta a história e tal. Então essa é a minha crítica. Quando forem montar podcasts, tragam os debates que vocês estavam citando também. Eu queria puxar um pouquinho para a sardinha do meu trabalho, no sentido do que a gente chama nas empresas, mas na educação a gente chama de regime colaborativo, né? Uhum. Isso é muito importante porque o podcast ele oportuniza. O meu desejo, como Pierre Leviano, é
a sensação de que mais professores debatam para trazer novos insights, para trazer novas ideias, né? E aí a minha crítica até a própria estudo do conhecimento de podcasts educacionais. A maioria são feitos gravações corridas e professores vão contando história. Eu acho isso desinteressante, eu entendo que vocês já estão furando a bolha nesse sentido, porque vocês estão trazendo ensino personalizado. Isso dá muito trabalho de fazer. Dá mesmo. Quem conhece Dá. sabe que isso Dá dá mesmo. muito Dá trabalho. bastante de fazer. trabalho de fazer, gente. Porque você tem que conhecer seu aluno, você tem que saber qual é a matéria que você vai fazer, em que eixo ele tá, qual é o nível específico dele Qual o de nível dificuldade. dele? Exato. Então, é algo bem legal. Deem uma acompanhada no curso Arcano, tá? Tá com ticket aí, mas aí vocês vão perguntar pra eles qual é o ticket, se ainda tiver. Se tu não quiser passar no Enem, aí tu nem vem procurar a gente. Agora, se tu quiser passar, é tua obrigação procurar a gente. Percebe que o marqueteiro é o Bruno, né? Gente, a gente tá fazendo um favor pra vocês, porque a gente é muito bom mesmo. Então vocês têm que vir com a gente, entendeu? Vocês vão ser otimamente tratados. Me ajuda a te ajudar. Então, esses podcasts, assim, é a minha única crítica. Eu gosto dos que são feitos por alunos. Tem o História em Meia Hora também, né? Que é não sei se você já ouviu falar, que é um podcast também que ele fala de assuntos históricos, que ele tenta trazer até no máximo 40 minutos de cada assunto. Legal. Só que ele é 100% conteudista. Tipo assim, ele começa a literalmente É, contar o conteúdo. Eu sou meio hater, hater não, foi mal o curso de oratória. Eu sou um pouco contra, porque justamente eu gosto do debate, eu Sim. acho que esse debate da docência, porque assim, com todo respeito, quando você cria uma situação de expor, só tu é o dono daquele conhecimento. Sim. E eu tava num papo até que nós, professores, a gente precisa desse background que é ter o regime colaborativo, conhecer o aluno, porque nós queremos ou não, se a gente falar que um círculo é um quadrado, o círculo é um quadrado. Uhum. Então, assim, a gente precisa ter um pouco mais, o Jubilu, uma das poucas falas, e vocês mesmos citaram isso, nós temos uma classe educacional medíocre, desculpa, galera, que a gente não se arrisca, mas a gente também está acomodado em algumas questões quando a gente chega lá. Então, isso aqui, com todo respeito aos professores, é um exemplo, mas eu gostaria que podcasts fossem nessa situação de mesa redonda, como existem vários e vários, e a galera que está marketando por aí faz podcast de todo jeito, né? E na nossa área, só Fica à complementando, na nossa área, é muito importante essa questão do debate, porque eu acredito que nas humanas em si a gente tá meio que pautado em rupturas e continuidades, entendeu? Então é muito importante a gente trazer esse debate, a gente vê milhares de interpretações diferentes, pelo menos na parte de história, acredito na parte de sociologia também. A gente tem inúmeros debates de acontecimentos marcantes ou figuras históricas que tinham a sua ideia na antiguidade, e aí os conceitos foram mudando, logicamente as interpretações também foram mudando. Então acho que essa parte do debate, principalmente uma mesa redonda, eu acho que isso é crucial para o nosso desenvolvimento, entendeu, gente? Pra gente conseguir. Troca, uma relação de troca. Exatamente. É muito legal até o teu fato, porque tu trabalha com registros, né? Sim. De forma geral, e vem novos registros, e vem novas leituras. Até. Não, e novas interpretações são coisas que a gente vê frequentemente, inclusive na prova do Enem, entendeu? A gente consegue entender que o Enem ele é feito de rupturas e continuidades. Então é importante o teu aluno, principalmente por meio de um debate ou de uma conversação como essa que a gente está tendo, de ter essa troca de conhecimento, porque a partir dessa troca de conhecimento ele consegue identificar diferentes interpretações de determinado fato ou de determinada figura histórica, né? Puxando para minha área. E eu acho que é isso. Inclusive, a gente tem um produto muito legal, e eu também vou fazer uma sugestão, né? A gente tem um produto muito legal que é a nossa palestra, né? O nosso aulão. E o nosso aulão, cara, não é porque a gente fez, tá? Mas ele é incrível, tá? E não é um aulão que a gente tem gravado. Então, esse aulão, ele faz parte do nosso projeto de divulgação. Então, a gente tem parcerias com escolas, a gente cria parcerias com outros cursos, a gente tem outros cursos parceiros também, né? E a gente vai criar conteúdo em parceria com esses cursos, um curso de redação, né? Inclusive, são ótimas pessoas para te trazer aqui também, Isso. que é o curso Redigir, é um curso de redação, de linguagem, na realidade, né? De linguagem. Que trabalha mais redação e que eles também têm, ela, né, que é a Isabelle, professora Isabelle, também tem, como é que eu posso dizer? Turmas online, assim, Sim, mas turmas também trabalha online. com a parte Um abraço pra tecnológica. Também trabalha com a parte Modalidade tecnológica e EAD. presencial. Hum. Ela tem uma, enfim, essa... Posso fazer uma venda também? Fica à vontade. O cara. curso Não, fica à Hawking. vontade. Curso Hawking também. Curso Hawking, gente. Um abraço pro Tarcísio. O Tarcísio foi meu professor.
né? E o Tarcísio, ele tá seguindo quase a mesma estratégia Cara, que a gente, né? De curso online. o- E, O curso Hawking são pessoas excelentes que tu tem que trazer aqui. de Porque os caras, verdade, eles usam unicamente a tecnologia educacional pra dar aula deles pra, assim, trabalhar o curso deles, entendeu? exatamente. É crucial, os caras são muito bons mesmo. E sobre essa questão do debate, nesse nosso aulão, né, a gente traz um eixo temático e a partir desse eixo temático a gente coloca perspectivas da filosofia, da geografia, da história e da sociologia e a gente conversa. A gente tem um momento em que a gente conversa, que a gente abre espaço para os alunos participarem, para os alunos conversarem e deu muito certo e eu acho que, inclusive, é um dos nossos melhores produtos, É. né? Então, enfim, estamos abertos aí, gente. É. Estamos abertos aí. Uma coisa também que eu bato muito na tecla é que a partir de 2009, né, o Enem, ele se construiu dessa forma extremamente interdisciplinar. Então, o fato da gente estar reunido aqui hoje é algo interdisciplinar. E o Enem, ele trabalha dessa forma desde 2009. E como o Enem, ele trabalha dessa forma desde 2009, quando a gente se organiza e pensa em um tema para dar esse aulão, a gente tem uma contribuição, assim, conjunta. Uhum. O Rodrigo vai me xingar, porque aí era interdisciplinaridade, agora é formação continuada, brincadeira. Não, mas aí... Fica tranquilo, fica tranquilo. A gente consegue Fica tranquilo, unir relaxa. todas essas partes, né? Aí tem... É, Porque assim, é impossível a gente ter uma mesa Desassociar. redonda. Não, é impossível a gente Desassociar. ter uma mesa redonda e não falar de interdisciplinaridade. exatamente. Entendeu? E principalmente com a gente que trabalha com o Enem, né? O Enem, como eu falei, desde Abraço, Rodrigo. 2009, ele trabalha nessa interdisciplinaridade. Então, a interdisciplinaridade, ela não é só presente dentro das ciências humanas, mas, por exemplo, quando você pega uma redação e você vai na competência 2, você pode pegar muitas características de conceitos geográficos, né, de períodos históricos para poder contextualizar o seu texto, né, usar ali na competência 2 conceitos filosóficos, estratégias argumentativas, né, que sejam, claro, sólidas ali, né, a partir disso aí já entra mais a galera de redação e eu não vou Quando tomar tem tempo. o debate interdisciplinar, a minha graduação, a minha defesa de TCC falava sobre práticas sustentáveis. O meu professor era geógrafo. E era práticas sustentáveis da interdisciplinaridade em espaços escolares, né? E o que eu acho legal da interdisciplinaridade, principalmente pelo Diamantino, Trindade, e é justamente essa parte que a Lídia falou, é trazer não só o fim da hierarquização do conhecimento, eu acho que esse é um dos Uhum. maiores parâmetros, É crucial. mas principalmente criar uma junção da extensão da ciência como em si, ou seja, eu estou pegando todas aquelas matérias para criar uma ciência. Geralmente, aí mérito da galera de humanas, da galera de exatas, que era para a prática dessa ciência, para o andamento dela. Então eu pegava filosofia, pegava história, pegava geografia, tratava isso e isso geraria o que um ser humano. Uhum. Esse é a proposta do Trindade, do Diamantino também. E aí, isso é muito legal da interdisciplinaridade. Vamos pro próximo. Uma perguntinha. O teu professor foi meu professor também? Emílio? Ah, Não foi, o meu foi o Mauro. Abraço pro Mauro, tamo junto, eu tô participando do GT dele. Ele tem um grupo, pra quem quiser, ele tem um grupo específico pra Castanhal também. Quem quiser, aqui a gente divulga ciência de todo jeito. Agora, vamos lá. Vamos pra parte, vai começar, eu acho que é pra dar meu grande produtor Matheus novamente. Se tu conseguir abrir, senão tu pode dar um ESC e puxar, que vai te levar pra lá. Qual é o grande desafio aqui, galera? Os meus professores aqui desta grande mesa quadrada redonda, eles vão desenvolver um podcast, né, do jeito deles, com as situações que eu vou expor agora. Porque o grande é colaborar, que o podcast colabore para a própria educação deles. Então, basicamente, o que acontece? A gente tem essas 3 áreas aí, essas 4, na verdade, que são divididas pelas imagens. Eu só vou explicar as imagens para vocês. As 4 primeiras, ou seja, da Maria Chauí, né? Marilena Chauí. Isso. Aí a gente tem, que seria a entrevista, seria o formato entrevista. Segundo, a gente tem um grande podcast, eu acho que foi o grande divisor de águas. A Mulher da Casa Abandonada, para quem nunca viu, uma ótima narrativa. Um podcast bem narrativo. A gente tem o expositivo, que foi o Geografia em 30 minutos. E o último a gente tem esse aqui, que é a Mesa Redonda, né? O que
o trabalho da Lídia e já vão se inspirando por aí. A gente vai debater, vai escolher e tal. A gente tem 3 formas de edição. A gente tem a RAW, que é aquela simplesona gravada a público. A gente tem o nosso grande estúdio Mandril, que foi inspiração por aqui. Tamo junto. Grande estúdio Mandril, viu? E a gente tem o CapCut, que seria uma ediçãozinha bem basicona, né? E aí você pode divulgar em 3 formatos, tá? O Instagram, que seria aquela rede social mais fastzinha, o Spotify / YouTube e a rede escolar. O assunto, eu botei, ou eixo temático, eu botei só 2, mas tu pode ficar à vontade para escolher aí. Aí vocês, como curso arcano, vocês já podem fazer o regime colaborativo de trocar ideia, para onde vocês gostariam de divulgar, como vocês fariam. Detalhe, o podcast é teu, tu pode fazer do jeito que quiser. Se tu quiser chamar a Chauí, o problema é teu, não tem problema. Não, provavelmente eu chamaria a Marilena Chauí, uma pesquisadora incrível, né? Ela trabalha assim dentro da filosofia, inclusive ela tem obras como Introdução à Filosofia, na verdade, Convite à Filosofia, né? Convite à Filosofia eu acho que é um grande pé de entrada para quem... O AZ, né? O básico. É Feijão o- com arroz. É incrível, é uma obra É muito bom incrível. mesmo. E a Marilena Chauí, ela estuda, né, um filósofo que é o Spinoza. E ali é um filósofo que ele, pelo menos eu tenho um pouquinho de trabalho com ele, né? E só do fato de ter uma pesquisadora brasileira, que é a Marilena Chauí, né, trazendo o Spinoza assim de uma forma gigantesca, não só num cenário nacional, mas internacional também, provavelmente Marilena Chauí, Faria entrevista, com então. certeza. Tu pode puxar então, Matheus, essa Mariana Chauí, a primeira imagem lá. Marilena Lá Chauí. no... Não sei se ela aceitaria, tá? É, eu Ela botei de exemplo. A gente é- vai ter alguns ícones, um tal de Santos, um cara aí. Aí de história eu não sei quem eu puxei. Aí beleza, como tu produziria? Produziria. É isso. O Produziria. teu podcast ia ser uma entrevista padrão, ia chamar pra cá, pro Grande Mandril, ou tu ia editar, assim, ia fazer um gravador, ia editar e já era. Provavelmente chamaria pra cá, Beleza, então tu porque é um pode puxar. registro. Pro grande- né? pro É um grande Mandril. registro, né? Um grande registro, e eu acho isso incrível. Aí, então beleza. E aí tu ia divulgar como? Spotify, ia botar na rede da escola. Aqui a gente tem a opção, aqui a gente não tem tantos. Dito assim, sabe quem tem um estúdio? O Paulista. Tem do Tem um podcast, né? estúdio. Eles têm um Um podcast. estúdio muito legal. Como é que tu ia divulgar ele? Instagram. Instagram. Então vai lá. Se tivesse TikTok, né? O TikTok, ele é boa bem, sugestão, ele é boa bem sugestão. democratizado, né? É. Boa sugestão. E o TikTok, Então- ele é bem mais, assim, é bem mais fácil tu potencializar o conteúdo no TikTok do que Exatamente. no Instagram, Tu inclusive. consegue potencializar, né, a questão do conteúdo, assim, de uma forma Uhum. maior, o alcance. E agora tem o Kik, né? Que é a concorrente da Twitch. Tô por Entrou o fora. Kik, é. Tô por fora, Então, sou analógico. tá muito bacana, né? E qual seria o assunto? Eu botei 2, mas também se quiser deixar em branco e divulgar um assunto, a intenção aqui é que tu fale. Como é que tu divulgaria? Vende teu peixe, o podcast é teu. Ai, meu Deus. Pô, Marilena Chauí. Marilena Chauí trabalha muito com educação básica, né? Ela tem livros ali de filosofia para ensino médio. E eu acho que a gente trabalharia muito nessa área, principalmente eu que estou na docência, né, constantemente. Ela trabalha muito com a pesquisa, mas eu acho que eu trabalharia muito na questão de questionamento, de entrevistar em relação à educação básica. Ah, tu faria uma entrevista mesmo pra entender as perspectivas Isso, dela. a perspectiva dela é em relação à educação Legal. básica. Beleza. E qual seria então qual o assunto? Ah, seria mais uma entrevista Isso, básica. isso. Beleza, então vamos deixar em branco. E aí, difícil de fazer? Não. Teria botar em prática, assim? Apesar de ser um pouco tímida, entre aspas, na frente das câmeras, né? Eu sou muito extrovertida, muito comunicativa, mas aí eu acho que eu faria sem problema nenhum, arriscaria. Eu acho que seria muito interessante. E novas experiências, né? Todo mundo precisa de novas experiências. Eu acredito que quando tu tem essas novas experiências, quando tu gosta, assim, é algo que tu fica empolgado. E eu acho que provavelmente isso ia me empolgar muito. Com certeza. Marilena Chauí, então... Tem jeito. Então vamos pro próximo tier list. Vamos dar, acho que agora é o Eric, né? Vamos ver se é o Eric ou é o Brunão. Eric do é o Pix. Eric. Esse eu botei porque eu gosto do cara mesmo. Botei o Milton. O Milton, ele é brabo. Milton da Nossa. massa. O Ele mais é- brabo que tem. ele é. Mais brabo. Tá, formato do podcast. Cara, eu gosto muito de storytelling. Muito de storytelling. Mas eu acho que o storytelling, ele é um formato que... Não sei, eu acho que ele funcionaria melhor
dentro de um debate da geopolítica, né? Mas, honestamente, eu preferiria o que a gente está fazendo aqui, uma mesa redonda. Eu preferia porque a gente está falando sobre construir conhecimento, né? É uma forma de epistemologia, é uma forma da gente construir novos conhecimentos. Então, eu trabalharia, né? Mesmo amando storytelling, eu trabalharia uma mesa redonda. Tu pode botar lá pra gente, Matheus, é onde tem aquela galera sentada. Essa daí. Lá em cima. Isso. Valeu. E a edição? Cara, se eu pudesse chamar pra essa mesa redonda e tirar ele, tipo, trazer ele pra cá, né? Resgatar o mestre Milton. Eu seria uma honra ter Milton Santos numa mesa Isso é redonda. bizarro, Seria né, cara? bizarríssimo. Seria Nossa sinistro. Porque, senhora, gente, cara. só pra quem não sabe ou quem não conhece Milton Santos, o Milton Santos ele não é uma referência no Brasil, ele é uma referência no mundo, tá, gente? Então, quando a gente vai estudar sobre o processo de globalização, sobre o que é globalização, sobre o que é o objeto de estudo da geografia, o que é o espaço geográfico, Bizarro. são livros que são fundamentais na tua graduação, né? Então, lá na UFPA, eu tive excelentes professores, né? E, enfim, alguns deles, né, me influenciaram bastante. E o Milton Santos, ele foi um guia. Então, por uma nova globalização, um excelente livro. A Natureza do Espaço é um manual de instrução da geografia, tá? Que é um livro também do Milton Santos. Então eu chamaria o Milton porque ele é um cara que ele estava muito à frente do tempo dele. Dentro da perspectiva, dentro da análise que ele faz, né, dentro da interpretação dele do que é meio técnico, científico, informacional, ele lá na década de 90, gente, na década de 90 ele estava construindo e identificando contextos que ele não veria, tá? Que ele não chegaria a ver, contextos que a gente está vivendo agora, né? Então, eu chamaria o Milton porque ele é um guia, assim. Ele é um guia da geografia. Um grande cara, tá? O formato de edição... O formato de edição que eu escolheria seria também um estúdio. Porque eu acho que o estúdio, ele te dá essa possibilidade de explorar... Pode botar o Milton lá em cima, já que ele ia chamar o Milton. Isso. Aí a gente bota a agência, a Mandril aqui. O grande estúdio Mandril. Grande. Grande Brabo, Mandril. me salvaram. Muito Fazendo obrigada. jabá aqui pro nosso produtor, o diretor do estúdio. Plataforma de divulgação, eu creio que, por mais que a gente tenha TikTok, por mais que a gente tenha Instagram, acho que a melhor forma da gente divulgar uma mídia que ela pode ser áudio e pode ser vídeo, né? O podcast ele estava muito vinculado, quando a gente vê no pré-pandemia, ele estava muito nichado para o que seria uma rádio digital, né? Então era mídia de áudio e enfim, né? Comentou essa parada aí, depois a gente troca ideia. Relaxa, pode seguir. E aí eu acho que no Brasil o Flow ele foi muito importante para modificar esse formato e trazer esse formato pro audiovisual. E o YouTube foi a principal plataforma. Então eu usaria o YouTube como plataforma de divulgação, né? E aí a gente tem várias ferramentas dentro do YouTube, dentro do Google Ads, YouTube Ads e tal. Então botar um dinheiro ali para divulgar, né? Para chamar público pro nosso assunto, tá? Os eixos, só pra te explicar. Os eixos eu botei biomas, aí tem geopolítica e geografia urbana. Cara, são 3 eixos excepcionais, né? Eu vou pra minha paixão, que é a geopolítica, né? Se eu fosse trazer Milton Santos para fazer um debate, eu falaria de dois eixos temáticos que eu acho que seria um sonho, que é justamente as relações de poder e como essas relações se comportam dentro da dinâmica da globalização. Então, eu traria o debate de globalização, essa mesmo, Matheus. né? Eu traria o debate de globalização, né? Mas puxando um pouco para a questão do território, puxando um pouco para as relações de poder e como esse poder ele se dinamiza no mundo através de uma hierarquia econômica, né? E a globalização ela é uma relação, ela é um processo hierarquizado também. E coloquei o eixo temático. É isso, né? O eixo temático fechou, né? Eu só queria, o Dea ficou de pastel ali. Eu só queria conversar até pra galera que vai produzir podcast. Essencialmente, podcast ele era pra ser áudio mesmo. Pra quem o surgimento é basicamente em 2000, 2005.
e era uma extensão do que era aquele AirPod, aquele negocinho do iPhone. A galera usava lá. E como ele começou a mudar? Realmente o boom dele foi nessa época pré-pandemia e tal, mas só que o formato é diferente. Pode pá, até a galera da agência, se quiser, fica à vontade aí, Estúdio Mandril. O formato é jornalístico, ou seja, entrevistas padrões, não é mesa redonda no geral, né? Então, o formato que eles pegam é como, principalmente, o grande mentor aí, não é nem isso, é o Joe Rogan, né? Sim. É o Joe Rogan. Também é o mesa cast do mundo, né, o Joe Rogan. Exatamente. Então, a grande questão é ele estudar o cara e trazer assuntos do cotidiano, é mais fazer trocar ideia com o cara. Então, nem chega a ser jornalístico, é mais algo de cotidiano. Então, a galera, é legal falar de podcast nesse sentido. Que todos os podcasts, eles são nichados para objetivos. Sim. Aqui, o Mesa Redonda e tal. Então, você que quer montar seu podcast, dá uma estudada no formato que te ajuda milhões de vezes a saltar. Porque muita gente está acostumada a ver Podpah, o Flow Podcast, e vai se perder um pouquinho na sua finalidade. Então, só a título de nerdice mesmo. Só que Somos todos nerds. Gente, pra vocês saberem, assim como o Victor já falou, a importância do podcast, principalmente o podcast mais nichado, o Joe Rogan, ele, como é que eu posso falar? Ele, direcionou ou impactou diretamente na eleição dos Estados Unidos depois daquele podcast que ele fez com Donald Trump, né? Então, o podcast em si, ele é muito importante, né, para nossa construção de conhecimento, nossa construção de opinião e determinados, enfim, variados podcasts, no caso. Aí o teu, eu botei, eu acho que é o mais famoso no Brasil, né? Que é o Holanda, né? Não tô conseguindo enxergar. Sérgio Buarque de Holanda. Ele mesmo. Aí foi o que tem. Os assuntos eu botei povos originários, povos africanos e assim, como eu sei que tu gosta um pouquinho de Enem, eu botei a ditadura ali só pra ficar de padrão. Aí tu escolhe o formato, o tema, o eixo temático e o produto de edição. Cara, perdão, esse G30 eu realmente não conheço. Ele é o quê? Ele é storytelling? Qual é? Não É conheço. uma aula expositiva. Uma aula expositiva. Eles só contam o conteúdo, é conteúdo. Ele vai trocando ideia. Ele vai, por exemplo, é que a gente não vai botar pra não ficar muito grande, Sim, né? Mas claro. ele chega, ele pega um assunto, por exemplo, o Papa. Tá. Aí ele explica a geopolítica moderna, por exemplo. Aí ele vai trocando. O da Lídia, por exemplo, também é quase a mesma coisa. Ele vai debater o assunto com alguém, mas também é quase no mesmo formato. Tá. Que é a minha crítica. Fica à vontade aí. Cara, eu acho que... agora tu me pegou. É porque narrativa, pra história, eu acho que o narrativo também pega um pouco. Exatamente, Ele porque é legal assim, também. eu acho que eu ia pra essa onda mais do G30, um pouco mais narrativa, mas justamente trazendo essa, como é que eu posso falar, essa Análise. mudança no formato de storytelling, entendeu? Da gente conseguir discutir alguma coisa de maneira mais diferente. Porque história não tem como a gente fugir um pouco da narrativa, entendeu? Não tem como a gente fugir dessa parte narrativa. Não tem como fugir de uma forma de eu contar pra vocês os fatos históricos ou analisar de maneira crítica algum fato. Sabe Então, um que eu eu acho- acho interessante de podcast que eu sugeri pro meu professor também, quero que ele venha, mas a gente provavelmente vai pro EAD. O meu professor de física da especialização, que foi de tecnologia, é trazer história da física sobre personagens, né? O cara que tirou os modelos, criou os modelos atômicos, assim, ia ser da hora. Eu acho que, e uma dica que eu dou pra galera que faz storytelling, e até indico o formato, seria o CapCut, é trazer efeitos, a Sim. sinestesia do som, porque a história contada, tipo radionovela, eu acho que já ficou batido. Sim. Mas tu trazer alguns efeitos, assim, trazer... Tem que ser imersivo, na real, né? Exatamente. Essa é a Tem minha que ser dica imersivo. pra galera que vai fazer. Eu acho que eu iria nesse G30, iria no foco no G30, no formato do meu podcast. E aí, eu teria que ir pra essa parte mais do Spotify. Eu acho que eu iria com o Spotify. Então a tua edição seria crua. Só Não, foto minto. e- Eu usaria o CapCut. CapCut, Usaria o padrão, CapCut. Beleza. Mas eu iria pra divulgar pelo Spotify. Que eu acho que tem poucos podcasts históricos da maneira que eu imaginaria fazer o meu. Entendeu? Dá uma contadinha De trazer- assim, dá um Não, assim, briefingzinho. de trazer uma parada mais imersiva, de fato. Porque eu chegar pra te sentar, ou até de maneira virtual, chegar e te contar o que aconteceu, chegar e te contar o que foi o Estado Novo, chegar e te contar o que foi o Renascimento da Idade Média, isso daí qualquer professor de história faz. Bruno, Então- só te cortando aí, tem um podcast que ele fala sobre história, que é o Xadrez Verbal, né? Que eu acho que eles fazem um modelo bem imersivo, é
é uma aula expositiva misturada com um pouco de técnica de storytelling, em que ele traz, né, como ele é só áudio, ele traz a sonoplastia como uma Brabo. forma de agregar na história contada. Então, quando ele vai falar de Pearl Harbor, quando ele vai falar, né, de Segunda Guerra Mundial, de Primeira Guerra Mundial, ele traz temas assim. Brabo. Eu acho que eu iria nessa onda. Inclusive, a gente tem um vídeo, né, no Instagram do Arcano que eu gravei sobre o Estado Novo. E a minha ideia era, assim, levar um pouco como base o vídeo que a gente tem. Por quê? Porque no vídeo eu tô te contando... contando não, né? Enfim, porque a gente foca mais no vestibular. Mas eu tô te dando as características, eu tô te explicando o conteúdo. Mas dentro do vídeo a gente tem imersões, né? Adicionais daquele período. Entendeu? A gente consegue colocar discursos do Vargas, imagens, esse tipo de coisa. Óbvio que se fosse 100% áudio, a gente não ia ter como colocar imagem. Mas assim, tentar trazer o aluno para aquela época, entendeu? Tentar fazer com que ele realmente escute, caraca, era assim que funcionavam as coisas. Rádio, qualquer tipo de registro histórico que a gente conseguisse transformar o mais imersivo possível a parada. O que eu acho muito interessante, por exemplo, no podcast, que ele tem o formato pelo Spotify, né? Ele seja só áudio. Principalmente quando a história é algo expositivo, é que isso auxilia o sujeito no processo da imaginação. Ele É irado. consegue imaginar, né, exatamente aquilo que acontece. Não exatamente, né? Mas ele consegue ali projetar de uma forma imagética o que acontecia naquela época. Então, ali tem um processo de criatividade muito grande do sujeito dele fazer essa imaginação acontecer ali. Claro, né? Não é uma imagética semelhante aqui, mas ela é uma imagética intelectual, onde tu projeta essas imagens por meio da tua cabeça. Eu acho, assim, o Spotify é incrível pra isso. Eu lembro que na época do meu TCC, eu escutava muito podcast, só que aí os podcasts que eu escutava eram de crimes, né, não solucionados. Aí eu colocava o fone de ouvido crime. e eu ia. Jaqueline Guerreiro ali com seu podcast da Quinta Misteriosa. Cara, e alguns podcasts desses, eles conseguem te... Tipo, é isso que ele já O falou. colecionador de ossos me Ele pega consegue fazer tu imaginar de fato, tipo assim, se imaginar naquele, enfim, naquele episódio que aconteceu, entendeu? Da maneira com que eles contam é muito envolvente. Às vezes eles nem usam tanto sonoplastia, mas a forma com que eles trabalham contando as histórias naquele tipo de podcast, Tem um podcast que é o Caso Evandro, bom né? demais. Que, enfim, é incrível. Muito É bom um mesmo. trabalho incrível. Ele pega técnicas de storytelling, né? Acho que a ideia, inclusive, é essa. Ele pega técnicas de storytelling e fez um processo investigativo a tal ponto que ele vai trazer coisas que vão impactar o caso do menino Evandro, o caso das bruxas de Na atualidade, Guaratiba, inclusive, na né? atualidade, É. entendeu? Então, tipo assim, ele através do podcast, você encontrou provas que inocentam os acusados. Isso é muito louco. Muito louco mesmo. A imaginação, ela faz parte de um processo de construção do conhecimento, né? Perfeito. Abraço pro Kant, né? Eu bati muita cabeça com isso, Deus né? me livre, mano. Na construção do Coragem. conhecimento. Cante pra lá. Mas aí o Spotify, ele te possibilita, né? Por meio do podcast, tu ter toda essa questão da imaginação, dessa criatividade de imaginar aquela situação. De Cara, storytelling. Fala aí, filho. assunto e eixo temático, eu... Tu pode sugerir outro, fica à Não, vontade. porque assim, tu colocou assuntos muito interessantes, né? Só que eu tô pensando em um podcast com vários episódios. Então, o meu Fazer objetivo... capítulos. o meu objetivo como dono de podcast, se eu fosse tendo um podcast nesse estilo, seria focar na história do Brasil geral, Uhum. entendeu? Porque como o nosso eixo é mais vestibular, né, mais Enem, eu percebo que a parte de história do Brasil, a galera é muito deficiente, cara. A galera é muito deficiente em história do Brasil, muito, muito, muito. A galera começa a entender a história do Brasil de fato, e de fato eu tenho muitas aspas, tá, rapaziada? Porque muita gente não sabe, mas da ditadura pra cá, saca? Então, tipo, aquela parte ali um pouco antes, Vargas, JK, Jango, Jânio, muita gente não faz ideia, cara. Muita gente não faz ideia. Tá Pré-ditadura tem muita gente que é deficiente nesse conteúdo, de fato. E o pós-ditadura também, governo Sarney, Sim. governo Neopolítica. FHC, Essa questão de mudança também do valor, né? Por exemplo, do plano cruzeiro, plano cruzado, muita- plano real, tudo isso, tipo... Na geografia a gente trabalha, porque tem um eixo na geografia a gente vai falar de Brasil, geografia do Brasil, e a gente vai falar sobre a geografia econômica do Brasil. E aí a gente traz essa ideia, né, do que é inflação,
do que levou essa hiperinflação do Brasil. Sim. E é óbvio. E, de novo, eu gosto da geopolítica, tá, gente? Eu amo a geopolítica, mas eu durmo abraçado com a historiografia. O Bruno sabe Namora a disso. Eu historiografia. namoro a historiografia. Então, Ele é o geógrafo mais historiográfico que existe. então, cara, eu sou um curioso da história. É porque sempre eu gostei muito de história e geografia. Então, eu acho a geografia, ela me dá ferramentas para eu entender dinâmicas de entender a praxe da política atual. Sim. Então, eu consigo ter ferramentas para isso. Só que para eu entender a política atual e as questões mais importantes da atualidade, eu preciso também me embasar em contextos históricos. Perfeito. Porque, enfim, a história ela é fundamental para a construção da sociedade. E aí, cara, eu durmo abraçado com a E o com a nosso eixo, historiografia. trabalha muito isso, né? Sim. Essa parte de vestibular. Então a gente tem que andar junto nessas matérias, porque pra tu entender muitas vezes como o Eric falou, né? A parte geográfica é muito importante que tu entenda o contexto histórico. E o Enem te pede muito que tu entenda o contexto histórico, entendeu? Ele raramente é uma coisa muito específica. Então eu acho que o meu assunto e o meu eixo temático seria a história do Brasil. A gente ia tratar de Brasil colônia até a contemporaneidade, até as atualidades. Praticamente já pega tudo isso Tudo aí. isso. Tudo isso aí. Já roubou, Tudo né? isso. Pegou todos os... Eu ia pegar todos, infelizmente eu sou Não, assim, Bruno, eu roubo, fica eu com o roubo. podcast pra ti. Eu roubo, galera, eu roubo. Acabou. Cara, é porque a galera é muito deficiente em história do Brasil, irmão. Muito. Brasil colônia. Jesus amado, meu parceiro. Eu tô falando isso, chega a me dar uma tristeza, né? Porque Muito. isso influencia diretamente até mesmo na nossa percepção de identidade nacional. Exatamente. E é bem... Exatamente. Tu não entender o Brasil colônia acaba tendo várias consequências na tua formação, na tua identidade nacional. Entendeu? Por isso que, enfim, no Brasil, a gente é o país mais diversificado do mundo, né? E muita gente não tem ideia, Que é um porque não paradoxo, consegue. né? Muita gente não tem ideia disso, que a gente tem multi-identidades no nosso país inteiro, por conta de não ter ideia do que aconteceu realmente no Brasil colonial, entendeu? Na formação do Brasil como país. Então a galera é muito eficiente nesse assunto, cara. Eu faria nesse Os nível aí. diversos tipos de violência, todas as situações assim que aconteceram. Exatamente. Eu também vejo uma grande necessidade dessa aplicabilidade, né, da história brasileira ali se fazendo presente. E aí o Bruno falou no início do podcast, né, sobre, enfim, a maioria dos alunos terem um pouco de aversão à história. E isso faz com que algumas pessoas ainda assim compreendam as ciências humanas como matérias extremamente decorativas. E aí, por exemplo, tu vai aprender história só pra te passar de ano, pra te passar no Exatamente. Enem. Mas aí, isso tudo, tipo, é uma coisa assim que perpassa o sujeito, onde existe uma necessidade de você compreender, sim, o que aconteceu, onde você mora, né, todo o seu, enfim, toda a questão da sua identidade como sujeito, como pessoa, como cidadão, né, e principalmente como cidadão brasileiro. É. né? E a gente não tá, assim, as ciências humanas em si, né? A gente não trabalha só pro aluno passar de ano, né? Serve muito para tu entender de fato como aconteceu, como foi construído e para isso alterar, Historicidade, né? exatamente, alterar na tua personalidade, né? Na tua construção, na tua identidade. Então eu acho que o meu assunto e as temáticas seriam todos, porque, cara, é impossível eu fazer Não, um semana que vem tu vem podcast. de novo. Vai lá. É impossível fazer um podcast, gente, só de povos originários e não falar dos povos africanos. Porque ambos foram base para nossa identidade nacional. Então é impossível falar disso. E é impossível também falar de ditadura militar, né, galera? Porque é um dos temas mais importantes e relevantes na história do nosso país. Então, E legal a gente ter esse debate, gente, porque a gente tá passando... Eu acho que não é só o Brasil, tá? O mundo tá passando por uma onda de desinformação isso é verdade. muito grande. E, Visões do Zap. cara, é complicado isso. E desinformação, ela é perigosíssima, gente. Muito. Muito perigosa. E a ideia da gente trazer eixos temáticos, né, como esse, embasado de conhecimento científico, né, pautado através de literatura, de autores, né, e mostrando, obviamente, né, há um grande debate, e aí é assunto espinhoso, tá? Vou até me ajeitar Não nos aqui. cancelem. Não nos cancelem. Mas há um grande debate sobre ponto de vista. Que a história, principalmente a história, ela é contada a partir do ponto de vista, a partir de uma perspectiva específica. E eu concordo que perspectivas elas são importantes, pontos de vista e opiniões são importantes. E a gente vive cada vez mais num país muito polarizado politicamente. Então a ideia que eu tenho de trazer a minha aula, eu não vou falar para um aluno ou para um pai
que a minha aula ela não tem uma influência do meu alinhamento político, que a minha aula não tem um quê daquilo que eu acredito como verdade. Ela tem, porque eu sou produto daquilo que me construiu. Mas eu procuro estabelecer na minha aula algo muito importante, que é eu mostro pontos de vista. Uhum. Eu apresento aquilo que eu acredito, mas eu apresento aquilo que eu não acredito. Porque dessa forma, você amplia o leque e você faz com que o aluno perceba a realidade. Dê ferramentas para o aluno perceber a realidade. É diferente de doutrinar um aluno. Isso é uma coisa muito complexa, cara. Porque há uma visão errada da educação. Há uma demonização, principalmente quando a gente está falando de ciências humanas, eu estou falando de um assunto muito, muito importante aqui. Que há uma demonização das ciências humanas como se as ciências humanas e como se a própria universidade... E aí já vou abrir para eu e a Lídia, né? A gente veio da UFPA. Né? A Lídia da UEPA, perdão. A Lídia veio da UEPA. A Lídia é reitora da UEPA quase. A Lídia manda na UEPA, gente. Né? Clay que se cuide, esquece. A Lídia veio da Clay que UEPA. se cuide. Eu vim da UFPA. Tu Vim vieste da UEPA também. da UEPA, né? O Eu sou da UNAMA. O Bruno da UNAMA. E aí, há uma demonização até da universidade, como se a universidade fosse um mantra, um eixo de doutrinadores. E, cara, a experiência, pelo menos, que eu tive em Universidade Federal do Pará. Cheguei na Universidade Federal do Pará e, gente, assim, olha a minha cara de menino de prédio. Olha aqui a minha cara de menino de prédio, tá? Eu não tenho uma história triste pra ser contada, tá? Queria eu ter uma história triste? Não, também, né? Não queria. Eu tenho um Eu sou- monte, eu não quero. Tá ótimo do jeito que Horrível. tá. Então, eu estudei a vida toda em escola particular, escolas de elite aqui em Belém, né? E tive uma educação privilegiada. Então, eu sou produto de um privilégio econômico. E quando eu cheguei na Universidade Federal do Pará, eu senti um baque. Eu senti assim, tipo, meu Deus, desculpa, gente, o palavreado, eu sou um merda, né? Porque quando eu estudava na escola particular, era tudo, né? Mastigado, dado na tua mão e tal. E eu cheguei na Federal, cara, eu nunca vou esquecer, minha primeira semana de aula. História do pensamento geográfico. Eu nunca vou esquecer. Era a única matéria de geografia que eu tinha, né? E o professor começou a falar como se a gente já tivesse no curso. E eu não tinha pegado no livro. Eu falei, cara, eu sou muito burro. E por que isso? Porque a minha experiência em universidade pública, tá? Em federal, pelo menos. O professor, ele é um preceptor na universidade. Ele tá ali como um guia. Ele não tá ali para mastigar o assunto e te entregar o assunto. Então, essa forma de ensino, ela é muito libertária. Porque o professor ele não tá ali para te doutrinar, para te fazer pensar como ele pensa, mas ele tá ali para fazer com que tu questiones. E aí, quando você questiona, você constrói conhecimento. Uhum. Quando você questiona, você não vai ficar dentro de um viés, você vai analisar pontos de vista. E um ponto de vista multifacetado, ele te dá um recorte da realidade muito mais distante de espectros, né? Muito mais distante de Lente. De lente. Obrigado. Exatamente. Então, isso aí a gente chama de educação emancipadora. Então, as universidades, elas não fazem doutrina, elas geram conhecimento científico. Então, valorizem as universidades. Valorizem o ensino, cara. Valorizem o estudo. Ele é fundamental. Vocês só vão chegar lá se vocês adquirirem conhecimento, então não tem jeito. Votem essa. Não, mas é muito presente mesmo essa questão da demonização das ciências humanas, né? Onde os professores eles vão te doutrinar, isso e aquilo. Meu Deus do céu. Gente, toda- a gente não doutrina os filhos de vocês. Não. A gente só fala pontos de vista, fatos históricos. Exatamente. E aí, ele Baseados tem na autonomia- matriz baseado curricular. na matriz curricular que nós temos que seguir. Exatamente. BNCC. O lado que ele for, a escolha é dele, ele tem Vocês estão autonomia se defendendo total. muito, eu tô achando estranho esse papo. Então. Cara, porque tem muito essa parada realmente de Dentro demonizar desse- as Cara, a ciências gente humanas. sofre. Eu tive um podcast de novo, vai ter o link, episódio 1, gamificação, que a gente tava falando justamente sobre fake news. E aí a gente chegou num ponto que a gente falou, cara, que bizarro, né? A gente tá comentando a criação de pontos de vista no professor, sendo que eu acho que, sei lá, em 2000, 2010, 2015, a gente tava sufocado de que a gente tinha que terminar todas as carga horária para dar aquele assunto. Mudou muito a perspectiva da educação hoje.
Hoje a gente tá falando de educação personalizada. É verdade. Há 15 anos atrás, a gente tinha que dar todo o conteúdo, de quase que fazer uma injeção de livro em cima do aluno. Cara, Por 15 anos quê? atrás, eu diria menos, cara. Eu diria, sei lá, 8, 9 anos atrás. Talvez a realidade pré-pandemia fosse essa. É. E a pandemia terminou 5 anos. Verdade. Eu tenho experiência em grandes instituições de ensino, né? E. Não vou citar nomes, né? Obviamente. Eu não tô pagando a gente. Não tô pagando a gente. Não é Mas cara, Não é publi. quando eu era professor de uma escola até conhecida aqui no estado, existia uma lei dentro dessa escola que era a lei de temos que terminar o conteúdo programático até agosto. Só que assim, eu era professor do primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio. Eles não iam fazer vestibular. Quem ia fazer vestibular é o terceiro. E aí, terminava em agosto para começar a revisão final de agosto, início de setembro, até a prova do Enem, né? E isso era lei para o primeiro e para o segundo ano que, teoricamente, não precisariam terminar esse conteúdo, né, tão cedo. Então, era quase assim, que a gente era obrigado a cumprir um cronograma e a gente tinha que correr naquele assunto. Massacrante, né? E massacrando o Fazer o aluno. Zen Bolt, né? Isso. E assim, o mais louco, sabe o que é o mais bizarro? Que isso é técnica. É. E gente, a escola aprovava pra caramba. Então, tipo assim, pro dono da escola fazia sentido. Agora, pra mim, enquanto professor, eu me sentia um pouco tolhido, né? Eu acho que funcionava também porque a escola, ela dava possibilidade de a gente ter alunos muito bem formados. Uhum. Então, quando você tem uma realidade de alunos que tiveram uma formação, né, em que eles construíram uma base de conhecimento muito rica, aí isso facilita. Agora, se tu tentasse aplicar isso no modelo de uma escola, né, Diversificada. Dá um trabalho. e Quando aí o nível do aluno é constante e é mais fácil não é trabalhar. qualquer lugar que Pierre isso Bourdieu e seus amigos. Sim, Exatamente. Exatamente. Agora, encaminhando pro final já, galera. A gente tá gravando isso nesse episódio de estreia. Queria deixar essa nossa marketizada aqui, que era falar que a educação, né? Vou citar isso, vou tentar ser poético. Que a educação, ela realmente muda parâmetros. E aqui, meu professor e professores, queremos mudar as tuas perspectivas, os teus ideais e criar algo que te inspire de verdade. Eles vão ter um podcast daqui a pouco, produto educacional, curso arcano, cada um com seu episódio, brincadeira. Nunca se sabe, gente. Olha só. Então, espero Estamos aí. muito que ajudem vocês, que, de novo, que a educação não seja só para doutrinar, mas que seja realmente para educar, para inspirar professores que ainda estão imersos, como o meu professor falava, dentro de uma tecnologia educacional que ainda não sabe. A Lídia vai criar o produto educacional dela até final do ano. A gente acredita nesse futuro. Então é isso, galera. Esse foi o episódio de estreia. Espero que todo mundo tenha gostado. Gente, e a gente sabe que a realidade dos professores ela não é uma realidade tão simples, né? De milhares de professores que trabalham nessa área, mas Sim. que é sempre bom, pô, a gente tá fazendo o que a gente gosta. É tão satisfatório a gente ver o aluno de fato tendo resultado quando a gente tá dando o nosso máximo lá, entendeu? Então, o uso da tecnologia, como o Vitor trouxe, como o Entre Nexus vai trazer, é crucial pra nossa formação, entendeu? E até pra formação do nosso aluno. E, Vitor, parabéns pela iniciativa, tá? Incrível. Muito boa. Já agradecendo o convite, já agradecendo o papo, que foi incrível. Eu já Incrível. esperava que seria, Incrível mesmo. mas foi incrível o papo. Obrigado pelo espaço. Obrigado também pra produtora, pro nosso produtor aqui. Grande Estúdio Mandril. Mateu. Grande Matheus aqui. Né? Obrigado também. Gente, acompanhem o Entrenexus, acompanhem esse projeto incrível, né? E acompanhem também o Arcano nas nossas redes, tá? Acompanhem o Arcano nas redes sociais, tá? Nós temos o Instagram, nós temos o TikTok. Onde a gente tá. Estamos em todos os lugares. todos os lugares. Barcarena, Se tu olhar pra- Barcarena. Se tu olhar pra trás agora na tua casa, a gente vai tá lá. Cuidado, se tiver roxo, assim, corre. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado pela oportunidade de divulgar não só o próprio podcast, né? Mas a oportunidade da gente estar aqui apresentando o nosso trabalho, né? A realidade dos professores. E eu espero que isso, né, sirva, né, para construir novas perspectivas educacionais. E daqui pra frente... É pra frente. Foi ótimo. Não, tu vai montar alguma coisa educacional até final do ano, a gente pode fazer. Eu te trago de novo Vitor, pra tu divulgar teu trabalho. Vitor, a gente vai fazer isso acontecer. vai. Vitor. É minha meta. Eu quero
transformar a Lídia Ciborgue. num ciborgue, não. Eu quero que ela seja a frontwoman do Arcano, entendeu? Eu É. quero que ela apareça em tudo. E de Belém. Ter a tudo. única mulher do grupo. Gente, tem seus olha, prós e ó, contras. eu vou rasgar seda. Aqui na minha frente não tem só uma colega de trabalho. Ela é genial, ela é Ela é braba, incrível. ela é braba mesmo. braba, ela é incrível. Vocês perceberam isso nessa conversa. Ela sabe muito, tá? Podcast de Eu Fórmula tenho 1. orgulho de falar dessa Ela é mulher. braba, ela é Ai, braba. obrigada. Parabéns, E galera. remista, ela é braba. E remista. E remissa. Acho que era isso, Matheus. Obrigadão.